Fala galerinha, boa tarde. Dando início aqui a uma live para a gente conversar sobre amostras. Foi um post polêmico aí que eu fiz, deu muita visualização, muito compartilhamento. Seja bem-vindo, Márcio, Fábio Augusto aí. Hoje a gente vai conversar sobre solicitação de amostra em licitações, né? Eu vou colocar meu posicionamento aqui. Eu acredito que a amostra deve ser uma exceção à regra, então, em regra, você deve procurar não pedir amostra, né? E aí, Janice, beleza? Sejam bem-vindos. Vamos conversar sobre aquele tema polêmico lá, Janice, sobre a solicitação de amostras, né? Então, minha opinião é para que a amostra seja considerada uma exceção, né? No que se refere à licitação. Eu tenho... Opa, Rafael Ícaro, boa tarde, seja bem-vindo. Eu tenho esse posicionamento porque eu já fui pregoeiro e a gente conversava muito lá durante os pregões. Eu fui pregoeiro durante quase 4 anos. E o pessoal lá já tinha o entendimento de que a amostra atrapalhava mais do que ajudava, né? A solicitação da amostra. E aí o TCU já vinha com essa perspectiva de tornar a amostra uma coisa bem excepcional, né? Então, como vocês podem observar, lá no meu último post eu coloquei diversos acórdãos que trazem essa perspectiva de que a amostra tem que ser uma coisa, digamos assim, a exceção da exceção. Até por uma questão operacional também, para quem é pregoeiro e para quem trabalha no recebimento. Então eu tenho como enumerar aqui. Boa tarde, José, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o joinha aí pra gente. Eu tenho como enumerar aqui, do início ao fim do planejamento do processo licitatório, os problemas que a solicitação de amostra às vezes traz, né? Então, claro que para alguns tipos de materiais é importante, né? Ter a amostra ali para confrontar. Talvez no seu caso, Janice, se você estiver por aí ainda, é uma coisa importante a se considerar, porque fica difícil pedir sem amostra. Mas depende de várias questões. Eu estou até lhe devendo, né, consultar aqui no órgão que eu trabalho como é que o pessoal da área de gêneros alimentícios faz, né, com relação à amostra. Então eu posso enumerar primeiro. A primeira questão do pedido da amostra é que o TCU tem pedido que, se você for solicitar a amostra, você tenha critérios técnicos para avaliar aquela amostra. Então, você não pode pedir a amostra e fazer uma avaliação rasa da amostra que você está pedindo. Então, você vai ter que ter, já no edital, critérios técnicos para... pessoal, se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, tá? Eu vou deixar essa live gravada, vou deixar como vídeo. Tá complicado agora no Instagram você colocar um vídeo mais longo, e aí eu estou fazendo por live. E aí eu deixo salvo, quando ele permite salvar. E aí fica para vocês depois verem e tal, enfim, se quiserem. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Pode colocar aí no comentário que eu estou acompanhando. Então, assim, para você pedir a amostra, você vai ter que estabelecer critérios objetivos para a avaliação dessa amostra. Então, não é só você, por exemplo, comprar um desodorizador de ar, aquele famoso bom ar, e aí pedir para o fornecedor mandar aquela amostra, você jogar ali no ar, cheirar e dizer que é bom. Quais foram os critérios que você utilizou para afirmar que aquele bom ar é de qualidade, aquele material que está sendo enviado é de qualidade e não é de qualidade? Como é que você vai avaliar isso? Então, você tem que colocar esses critérios objetivos lá no seu edital, tá? Então, o edital vai ter um tópico ali, acredito que com relação à fase de aceitação, à fase de julgamento da licitação, né? Explicando como é que vai ser a avaliação dessa amostra.
Além disso, além de ter critérios objetivos, você vai ter que também dar oportunidade. Val Silva, seja bem-vinda. Você vai ter que dar oportunidade para que todos os licitantes eles vejam essa avaliação. Você tem que dar publicidade a essa avaliação que você vai fazer daquela amostra. Então, você vai ter que gravar a avaliação, você vai ter que dar ampla publicidade a essa liberação, a essa avaliação. Eu não fazia análise sensorial. Uma dúvida aqui da Janice. Eu não fazia análise sensorial, por exemplo, é subjetiva. Por isso, as avaliações objetivas no termo da especificação se fazer. É possível também, dependendo de como você colocar no edital, é possível, né? Acho que para alimento talvez seja uma coisa boa de se pedir. Mas, assim, para a maioria dos objetos, o custo-benefício de pedir a amostra é pior, porque você pode pedir, você pode ser mais rigoroso na indicação das especificações e também dos modelos, né, que os licitantes vão apresentar. Mas eu concordo que com alguns itens, alguns tipos de materiais, realmente talvez seja necessário pedir amostra. Eu vou até me informar como é que eu disse, o pessoal aqui, como é que o pessoal está fazendo gêneros alimentícios aqui no órgão que eu trabalho. Mas aí, voltando ao assunto dos critérios do TCU, você ainda tem que ter essa gravação para que os outros licitantes possam conhecer essa avaliação, né? Entender quais foram os critérios objetivos que você usou para essa avaliação. Tá? Outra questão também, você só vai poder pedir a amostra do primeiro colocado, porque se você pedir para os outros colocados, estou falando aqui em pregão, tá? Então, vocês devem saber lá no pregão, quando você faz quando cria o item, né? Quando tem o item lá, avaliação pelo pregoeiro, existem lá, digamos, 5 empresas para serem avaliadas. Então, você vai analisando em ordem decrescente, né? O preço, pelo preço. Então, a empresa A, a primeira colocada, botou o preço mais barato. Então, você só pode pedir daquela empresa A. Depois que você faz a avaliação da empresa A, é que você pode passar para a empresa B. Então, isso também termina onerando a licitação, né? No caso, na questão do tempo. Imagina aí você fazer isso para uma licitação com 10, 20, 30, 100 itens, né? Então, isso traz muita demora, né? na questão do transcurso da fase externa, né? No andamento da fase externa. Então, dá muito trabalho nesse sentido também para o pregoeiro. E como quarto ponto, eu vejo também o que acontece muitas vezes é que a gente solicita a amostra, o fornecedor até posta, mas ele vai postar geralmente considerando o mínimo custo possível. Então ele vai postar considerando o... deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Já entrou. Assinar aqui, pessoal. Não acho pertinente porque o aspecto sensorial diverge de pessoa para pessoa, exatamente. Análise sensorial em nível técnico é caro. Se fosse considerar essa análise da forma mais detalhada e específica possível, talvez a gente tivesse que contratar uma empresa para fazer essa análise, né? Para fazer a análise do edital. Então teria que fazer uma licitação para poder fazer outra, para ficar uma coisa realmente correta, justa e fidedigna, né? Voltando ao assunto, o que é que acontece muitas vezes com a solicitação de amostra? Você solicita a amostra, o fornecedor posta, ele vai considerar o mínimo custo possível. Então ele vai mandar pelos correios. E ali os correios demora muito para chegar a amostra. Então você tem que esperar o cara postar, você tem que dar um prazo para ele postar. Ele posta, às vezes demora muito a entrega e aí você fica dependendo a cada fornecedor que você vai solicitar a amostra, você tem que esperar o prazo que ele tem para postar a amostra e ainda um prazo que vai chegar aquela amostra no seu órgão. Então você vai esperar, sei lá, 2 dias úteis para ele postar a amostra, mais 5 dias úteis para chegar a amostra no seu órgão. Então, para cada item ali, você vai esperar 7 dias.
Então, assim, eu acredito que essa solicitação de amostra realmente deve ser a exceção da exceção da exceção. Justamente por tudo isso que eu tenho colocado e também porque o TCU, ultimamente, ele tem conferido muitos julgados, muitos acordos para restringir esse pedido de amostra, né? Tem outra coisa também que eu acho ruim, que você tem que ficar com a amostra à disposição, né? Ali você vai ter que ocupar uma parte do seu almoxarifado, enfim, do seu galpão, do seu guarda-material, com essas amostras, para o fornecedor retirar um mês, sei lá, um tempo após a expiração da ata de registro de preço. Então ainda tem esse custo logístico que você vai ter que dar para o seu órgão, porque você vai ter que guardar a amostra. E o que acontece muitas vezes é que os fornecedores terminam por não vir pegar as amostras. E aí, para ele é mais custoso mandar alguém pegar do que deixar a amostra lá. Então, a amostra termina ocupando um espaço. Aí não existe uma legislação para, sei lá, como é que ela será absorvida, incorporada ao patrimônio da entidade. Enfim, existe uma dificuldade, né? E outra coisa, o fato de ter amostra não garante que o fornecedor ele vá entregar o material igual à amostra, né? Não garante. Se garantisse seria ótimo, mas também não garante, né? Então já aconteceu de fornecedor mandar aquela amostra bonitinha e tal, na fase ali de licitação, e na hora do fornecimento de verdade ser totalmente diferente, né? E eu acredito que por esses motivos, aí eu acho que eu tenho uns 5 motivos para acreditar que a amostra, antes de você colocar a amostra como um requisito, digamos assim, ali no seu planejamento da contratação, você pensar muitas vezes antes de colocar, conversar com a sua equipe de planejamento, conversar também com os pregoeiros que vão fazer a licitação, né, a fase externa ali do certame. Talvez conversar com sua autoridade competente para ver qual a opinião, né? E é frequente. Então, assim, e tá sempre ciente desse problema, né? Eu não estou dizendo aqui que você não deve pedir de forma alguma. Eu acho que você deve pedir para situações específicas, depois de muita avaliação, né? Mas eu acho que deve ser uma exceção, tá? Quem está online aí, vocês têm alguma dúvida sobre a amostra, alguma perspectiva, algo que eu possa tirar aqui, a gente possa bater um papo? Algo da experiência de vocês, que vocês passaram aí, queiram compartilhar com a galera. Eu vou salvar esse vídeo, vou deixar gravado aí no Instagram. Talvez eu coloque até no YouTube também. E aí a gente troca ideia aqui. Pelo menos, baseado na minha experiência, eu tenho essa visão. Acho que a amostra é uma coisa, não traz tantas vantagens para as licitações em geral. Eu acredito que Oi, amor, tá me vendo aí? Dá um joinha, tá? Minha esposa entrando aí. Eu acredito que a amostra não traz tanto benefício como uma especificação bem acertada e uma equipe de planejamento bem alinhada na fase de aceitação, tá? Então, se for pedir um equipamento, digamos, você pode avaliar o equipamento totalmente pelo modelo, né? Pela marca fabricante, o modelo do equipamento. Isso aí é perfeitamente possível, né? Hoje em dia, com os catálogos virtuais, se o fornecedor colocar ali que vai fornecer uma balança de precisão de tal tipo, é muito fácil você acessar qualquer site aí que tenha a descrição da balança, o site do fabricante, e fazer essa avaliação. E depois, quando for no momento do recebimento, você fazer essa avaliação de acordo com o empenho, né? Então,
dependendo de como for o seu recebimento, se a equipe de planejamento estiver presente, ela vai saber avaliar isso aí com base no que está disposto na licitação. Galerinha, a gente está discutindo aqui sobre a amostra. Janice tem uma colocação aqui. Entendo que facilitava para mim, mas muitas cidades têm problema para distanciamento, considerando a despesa que você mencionou. Exatamente. Justamente por ser caro, né, enviar a amostra, na maioria das vezes, eu acho que quase 100% os fornecedores vão utilizar o PAC dos Correios mesmo. E a gente sabe que o serviço dos Correios não é bom, infelizmente, no Brasil. Então, demora muito, né? Imagina aí, as empresas têm muitas amostras para enviar às vezes, então se ela for colocar isso no custo do produto, fica mais caro. Então, muitas vezes eles enviam e termina ficando uma coisa atrapalhando mais a licitação do que beneficiando. E aí a gente tem que pensar no todo, né? Na questão, digamos assim, gerencial da licitação. E querendo ou não, vai incorrer em um custo para o licitante, né? E ele pode ter que gastar e talvez nem ser selecionado. É isso? Então, tudo que eu adoto a seguinte perspectiva. Tudo que vai incorrer um custo para o licitante, que pode ser evitado de alguma forma, deve ser evitado, né? O ideal seria que ele fizesse a licitação com zero custos e ele só tivesse o custo mesmo quando ele fosse realmente acionado para fornecer o bem ou prestar o serviço, que aí ele teria o custo ali envolvido. Mas eu acho que a administração pública tem que sempre pensar e facilitar a vida para o licitante, né? Fazer com que ele tenha zero custo ali no momento da licitação. Tá certo? Mas valeu pela colocação, Janice. Valeu por me acompanhar aí. Muito boa sua experiência aí como nutricionista. É um pessoal sempre atento, né? A gente tem aqui também um pessoal de nutrição bem atento, assim, do restaurante universitário. Vamos para a colocação aqui da Kátia. Ela botou: boa tarde a todos, a equipe queira avaliar as amostras precisaria estar capacitada, por isso raramente acontece. Daí a questão de avaliar uma amostra depois ter que recusar a que está sendo efetivamente recebida. Exatamente. Isso mesmo, Kátia. Tem que ter uma equipe, além de você ter que estabelecer os critérios objetivos para avaliar a amostra, tem que ter uma equipe que saiba avaliar, né? Então, muitas vezes no órgão você não tem, então traria uma complicação ainda maior para fazer uma licitação. Então, eu acho que, além da questão operacional durante o pregão, você tem que considerar também depois do pregão, né? na hora do recebimento. E se a empresa realmente não entregar o que ela está colocando na especificação, de forma objetiva, você pode penalizá-la, né? Então, aí também passa por uma questão de ter um setor de penalidades, digamos assim, bem estabelecido, né? Organizado, que muitos órgãos não têm, né? Muitos órgãos não têm nem setor de licitações, imagina o setor de penalidades, né? Mas é uma coisa também, acho que é uma dor que existe na administração pública, né? Não ter esse setor de penalidades organizado, né? Penalização das empresas organizado. Passando aqui, Janice colocou equipamentos, concordo que não dá para pedir amostra, caro demais. Gleide Ayala, no meu segmento fica muito caro pelo peso e tamanho da tenda. Exatamente. Vai depender do tipo de produto, óbvio, com certeza. Tem produto inviável. Exatamente. No caso de Gleide aqui, pelo jeito ela está colocando tenda, né? Exatamente. Pedir a amostra de tenda é inviável. Você tem que confiar mesmo no fornecedor, adotar a mentalidade ganha-ganha e torcer para que dê tudo certo, que o fornecedor forneça de acordo com a especificação que ele está colocando ali. Não tem jeito. Galerinha, essa live está fazendo sentido para vocês? Deixa um joinha aí, faz um comentário, dá um legalzinho.
Quem tiver mais dúvidas pode mandar, a gente tá só nas dúvidas aqui, Kátia tá colocando aqui, sem contar que tudo precisava estar devidamente definido no edital. Sim, entenda. Para quem tá entrando agora, eu consegui enumerar aqui de cabeça cinco motivos aí para não pedir amostra como regra, né? Uma amostra, a menos que você exija uma amostra do tecido da tenda. Pode ser também. Você vai ter que colocar a amostra do tecido e vai ter que explicar como é você vai ter que explicar como é que vai ser a estrutura metálica, né? Enfim. Tudo isso. Tá? Então, assim, eu consegui enumerar aqui 5 motivos. O TCU exige critérios objetivos, tá? no edital para avaliação da amostra. Exige que essa avaliação seja documentada, certo? Existe o custo para o fornecedor enviar a amostra, que fica inviável dependendo do mercado daquele fornecedor. E existe a demora durante o procedimento licitatório, né? Quando você se utiliza da amostra, quando você pede a amostra. Existe o custo de espaço para você armazenar a amostra, que você vai ter que ter, dependendo se for um órgão grande e pedir amostra para vários itens, ele vai ter que ter um local para colocar isso aí, ele não vai poder deixar o relento, né? Então já seriam 5 motivos aí. Existe um sexto também que solicitar a amostra não garante que o fornecedor vai enviar aquela amostra igual àquela que ele listou. Muitas vezes ele nem lembra qual foi que ele mandou, ou então é o que muitas vezes o pessoal diz. Tem um produto amostra e produto licitação, né? Então já é um sexto motivo aí. E o sétimo é que aquela amostra termina ficando ali no órgão e os fornecedores não vão pegar, né? Então eles não vão fazer a retirada e eles têm um custo ali para retirar que às vezes é maior do que não existe vantagem para ele retirar aquele material. Então aqui eu consigo enumerar por alto aqui 7 motivos para que, claro, dependendo do objeto, do ramo, você não pedir amostra, tá? Vamos ver se tem mais opinião aqui do pessoal. Bom, eu peço que vocês compartilhem aí com o pessoal, que vocês sabem que gostam do tema, se vocês já discutiram esse tema com a galera. Vou deixar essa live aqui salva, considerar um vídeo aqui do perfil, e fica para vocês aí para posterior consulta. Eu estou à disposição, podem fazer comentários embaixo do vídeo que vai ficar gravado, tá bom? E eu agradeço a presença aí, a interação de vocês nesse domingão aí. Aproveito para convidar vocês, terça-feira a gente vai dar início ao Planeja Licitações. É um evento 100% gratuito aqui no Instagram. Eu vou discutir aqui o planejamento das contratações, conto com a participação de vocês. A gente vai fazer 7 dias seguidos de lives aí. E no final eu vou abrir o carrinho para o meu curso Descomplica Licitações. É um curso que vai trazer ali toda a fase de planejamento da contratação. Para quem tiver interesse, já pode reservar aí um espaçozinho no cartão de crédito, tá? Que no final a gente vai abrir o carrinho. Mas eu peço que vocês me acompanhem no Planeja. As lives não vão ficar gravadas do evento. Então eu vou realmente oferecer muito conteúdo gratuito para vocês. Espero que seja de muito valor. E não vão ficar gravadas, e o que vai estar gravado é no produto, no Descomplica Licitações. E aí eu peço que vocês se inscrevam lá no link da bio para ter mais informações, até para a gente manter uma lista de e-mails, um canal de contato. E é isso, eu agradeço pela presença. Valeu. Estou à disposição. Um abraço. Até mais.